E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. E dessa vez eu estava perambulando pela internet e procurando mais histórias do H.P. Lovecraft, e como eu estou tendo que cavar cada vez mais fundo, né, para achar os materiais. Muitos deles agora eu já estou lendo no inglês original, porque não tem traduzido, pelo menos não uma edição que eu conheça e que seja acessível para mim. Eu uso essas edições aqui da Pandora e também algumas dessa outra coletânea aqui que eu tenho, mas no geral, a partir de agora eu vou ter como referência essa edição aqui. No caso eu estou lendo no Kindle, é uma edição da Delphi Classics, tá? Vocês conseguem achar facilmente aí na internet, bem baratinho, do H.P. Lovecraft, com todo o material de ficção dele publicado. E o que acontece? Nessa edição aqui tem a miscelânea do Lovecraft, o que ele escreveu que não necessariamente foi publicado, e eu estava lendo algumas dessas histórias. Claro que eu não vou fazer vídeo aqui sobre, porque primeiro que as histórias, grande parte delas são ruins, representam o Lovecraft bem no início da carreira dele. Algumas ele escreveu inclusive quando era moleque, assim. Mas algumas eu li e eu pensei assim, cara, isso aqui tá bom demais, sabe? Isso aqui tá genuinamente bom. E aí eu fui conferir, eu usei, porque vocês não conseguem ver, né? Mas aqui no meu lado fica o computador, e tem um site chamado The H.P. Lovecraft Archive, que eu acho muito interessante porque eles ordenam a publicação do H.P. Lovecraft, a publicação das obras do Lovecraft, de maneira muito, muito fácil, muito acessível. E aí eu tava lendo uma das histórias, o título era The Beast in the Cave, né? A Beast in the Cave. E eu fui pesquisar, né? Eu fui pensar, pô, caraca, será que isso daqui não foi publicado? E de fato foi publicado. Na verdade, essa história The Beast in the Cave, né? A fera na caverna, a monstruosidade na caverna, foi publicado em junho de 1918 na edição 7 da revista The Vagrant. Então, qual que é o lance, né, desse conto que torna ele tão especial? É que a gente está acompanhando um personagem, ele está preso numa caverna glacial, sei lá, provavelmente, eu não sei se é um Monte Everest da vida, algum lugar muito frio, assim, no Alasca, sei lá. E aí ele meio que se separou do grupo, né, de alpinistas que estavam atravessando ali uma cordilheira, alguma coisa assim. E ele acaba adentrando nessa caverna, ele fica tão perdido, tão solitário, que ele acha que ele de fato vai morrer. E aí ele começa a gritar, né, por ajuda, e grita por ajuda, e é muito legal como o Lovecraft dá essa coisa, né, de tipo assim, o terror através da solidão. E só que o cara, ele tá puto, porque ele tá tipo assim, cara, eu vou morrer por culpa completamente minha, sabe? Porque eu fui muito curioso, porque eu não deveria ter feito isso, porque assim, ele acaba enxergando o rastro de outras civilizações, assim, de, sei lá, cabaninhas, de indígenas que poderiam viver por ali, de nativos que poderiam viver por ali, e ele acaba se perdendo por conta disso. Mas ele começa a ouvir passos na caverna, e aí é muito maneiro como o Lovecraft ele descreve, né, que os passos eram passos pesados, né, passos como se fossem passos de, sabe, felpudo, sabe aqueles chinelos, assim, aquelas pantufas de frio mesmo. Então ele descreve exatamente assim, então não era uma passada metálica, não era uma passada de botas, sabe, não era uma passada humana. E aí ele descreve que de vez em quando ele conseguiu ouvir até mais passadas como se fosse um quadrúpede. Ou seja, o cara está basicamente descrevendo um Yeti aqui. Claro que ele não chama, mas a gente sabe claramente que é um bichão assim, peludo lá das montanhas. E aí ele se esconde, né, fica assim, próximo de umas estalactites, estalagmites, assim, ele pega algumas pedras de gelo, e quando a criatura se aproxima, ele pum, joga tudo na direção dela, joga duas pedradas assim, ele consegue deixar a criatura inconsciente e mete o pé na caverna, sai correndo. E aí ele encontra os alpinistas que estavam procurando por ele e falou, cara, assim, meu Deus do céu, ele começa a chorar, ele começa a falar tipo assim, nossa, obrigado por vocês terem vindo e blá blá blá. E aí quando eles voltam, o que é engraçado é quando eles voltam para ver a criatura, descreve, né, que ela estava toda coberta de pelos e tudo mais. E aí quando eles olham, né, a criatura está desfalecendo já, ela está quase morrendo. Eles olham, eles viram a criatura e veem, né, o plot twist é que a criatura, na verdade, era provavelmente um homem. Eu tava esperando desde o início esse plot twist, porque o Lovecraft gosta de fazer isso,
mas ele deixa claro que a criatura era sim um homem, sabe? Talvez ainda era uma monstruosidade com consciência, digamos assim, ou então um homem que estava vestido com uma roupa muito doida ali. De qualquer forma, eu acho esse encontro muito interessante porque mostra como o Lovecraft gosta de trabalhar já esses joguetes, né, de plot twist, essas coisas bem modernas, assim. Eu acho que aqui, no caso, ele abusa demais dos adjetivos, tá? É um conto que ele fica fraco por conta disso. Apesar do Lovecraft usar adjetivos sempre, mas você entende o porquê dele fazer isso, sabe? Pelo menos aqui, em que ele quer descrever em demasia a criatura. Então, por exemplo, aqui a gente não tem uma criatura Lovecraftiana, né? Então ele não tem problema de descrever a criatura, ele fala da penugem da criatura, da altura, da forma como ela se locomove, blá blá blá, 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 justamente para fazer com que na cabeça do leitor a gente tenha essa ideia, a gente se afaste da ideia de que poderia ser uma pessoa, e aí depois no final ele traz à tona de novo o fato de que é uma pessoa. Mas é um conto muito interessante. Espero trazer mais desses contos no futuro, né? Porque o Lovecraft sempre tem umas histórias doidas e escondidas que ninguém fala sobre. Mas eu recomendo, a partir de agora eu vou ler grande parte das narrativas nessa edição aqui. Então se vocês quiserem, né, se vocês precisarem encontrar o material dele que não está traduzido, mas tem dificuldade de procurar de maneira assim, sabe, separadamente, essa coletânea aqui eu recomendo demais, beleza? Mas é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!